Olá, meus queridos. Vamos arrumar tudo aqui. Sejam todos bem-vindos. Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma live abençoada, onde poderemos falar do amor de Deus para as pessoas. Eu acho que está tudo certo. Quem for entrando, por favor, me responda se a música está alta. Tem uma música do fundo. Falar nisso. Como que vocês estão? Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, Lari. Boa noite, Thaís. Boa noite a todos. Saúdo todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que coisa boa. Coisa boa podermos estarmos aqui reunidos para ouvir uma palavra de Deus. Coisa boa estarmos aqui para louvar o Senhor, pois Ele é digno de toda honra, de toda glória e majestade. Que semana abençoada! Boa noite, Nara de Jesus! Boa noite, minha querida! Obrigado, Fabrício, Nery, Trindade. Obrigado a todos que estão entrando aí na live. Ligue seu celular na caixinha de som, sente no sofá, num lugar confortável. Se você quiser ligar na televisão, pode ligar também. Vamos esperar uns minutinhos aqui até organizarmos tudo. Me respondam se assim com mais luz fica melhor do que assim sem luz. Como que fica bom para vocês aí? Boa noite, Carolina Feres. Boa noite, Valmir Rodrigues. Boa noite a todos, meus queridos. Quem tiver pergunta, pode fazer, tá? Quem tiver sugestões, pode fazer. Hoje nós iremos falar sobre algo com luz. Então, beleza, porque com luz, a luz reflete um pouquinho minhas retinas azuis. Hoje nós vamos falar sobre a Páscoa. Vamos falar algo muito interessante, algo que eu imagino que você vai ficar até maravilhado, ou talvez assustado, ou talvez admirado. Nós vamos hoje falar sobre... Sem luz mesmo? Ótimo, melhor ainda. Aí fica mais fácil para mim ler tudo para vocês. Se bem que... Não, mas se bem que tem um temporizador aqui que dá para mim diminuir a luz um pouquinho. Aí, aqui, ó. Aí, colocar amarela, colocar azul claro. Aí, agora... Aqui tá facinho para me ler todinho os recados de vocês, a participação online de vocês. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a Páscoa. O que é a Páscoa? De onde veio a Páscoa? O que simboliza a Páscoa? O que tem por trás da Páscoa? Quem inventou a Páscoa? Vamos ouvir algumas coisas interessantes, ao qual provavelmente você talvez nunca ouviu na sua vida. E hoje você tem a oportunidade de entender um pouquinho melhor o que é a Páscoa. Não só o que a gente costuma ouvir por aí, né? Que é amor, é paz, é Jesus, é troca de ovo de Páscoa, ovo de chocolate. Mas existe algo muito maior por trás disso. Mas antes de tudo, gostaria que nós orássemos aqui, para que Deus abençoe a nossa noite. Espero que você fique até o final. Você pode apertar nessa setinha aí abaixo, aí ó,
onde tem um trenzinho para escrever, aí depois tem uma interrogação, aí tem uma setinha. Você pode clicar nessa setinha e enviar esse vídeo para todos os seus contatos, para que eles também assistam online conosco aqui dessa transmissão. Meu celular está com um probleminha de bateria, então espero que não acabe a bateria antes do final do nosso culto hoje aqui. Então feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Deus, nessa noite nós estamos aqui reunidos em Teu nome, porque nós cremos num Deus vivo, num Deus que faz milagres, prodígios e maravilhas. E queremos entender um pouco melhor do que essa data que nós estamos celebrando hoje, essa semana, onde muitas pessoas comem só peixe, ou algo do gênero, ou ficam em jejum. Nós queremos entender melhor para estarmos mais em comunhão contigo. Então, por isso nós te pedimos que o Espírito Santo de Deus nos direcione o pensamento, nos concentre, nos dê força para podermos entender, interpretar a Bíblia, a palavra do Senhor que foi deixada aqui na terra para todos nós. Amém. Amém, amém, queridos. Vocês estão ouvindo a música de fundo? Tá tranquilo? Tá alto? Tá baixo? Tá bom? Tá ótimo? Encaminharam? Lá apertaram na setinha, aí vai aparecer o nominho azulzinho dos seus contatos. Vocês apertam nos nominhos azuis, que aí vai encaminhar para todos os seus contatos. Essa live aqui não tem um alvo de alcançar 20 pessoas, 200, 2 mil ou 2 milhões. Mas a palavra de Deus, nós precisamos plantar ela. Quem planta o bem, colhe o bem. Então você precisa entender isso. Não só essa palavra, mas como todas as outras que você ouve, ou um aperto de mão, de coração, um abraço. Espalhar o amor, a paz verdadeira, porque a paz verdadeira só há em um lugar, com Deus. Bom, meus queridos, queridas, deixa eu pegar a Bíblia. Se você tem Bíblia, se você tem Bíblia e quiser acompanhar a leitura de hoje, pegue sua Bíblia aí, e nós vamos ler uns pedacinhos da Bíblia, aqui umas passagens que falam sobre a Páscoa, que nos dá revelação do que é a Páscoa, do que a Páscoa oferece para os cristãos, para os homens e mulheres de Deus, para o povo de Deus. Primeiramente, gostaria de falar com você onde originou, tem um monte de anotações aqui, onde originou, aqui ó, hoje vai ser bem explicativa, muito interessante. Onde originou a Páscoa? A Páscoa ela se originou no Mediterrâneo, no leste da Europa, no Oriente. Observe bem que nós vamos falar sobre um monte de coisa aqui interessante que você vai entender por que nós fazemos todo esse ritual. Um ovo que sai dentro de um coelho, obviamente que isso é surreal. O coelho, ele dá à luz aos seus filhotinhos da mesma forma que, seja bem-vindo, José, Rogério, todos que tiverem dúvida pode perguntando que nós vamos esclarecendo mais para frente. Então, nós estamos falando sobre a Páscoa. O coelho, ele pare, vulgarmente dizendo, né? Da mesma forma como cachorro, como qualquer mamífero, ele não bota um ovo para parir os seus filhotinhos. Então por que nós adequamos a Páscoa desta forma? Eu não sei se você sabe, mas no Brasil tem 221 anos que nós celebramos a Páscoa, comumente conhecida por todos. Eu fiquei até admirado. Eu pesquisei tudo isso, né, para passar para vocês. Seja bem-vinda, Yara, Antônia, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Hoje vamos falar sobre a Páscoa. É interessante que vocês assistam até o final, para que nós possamos ter entendimento sobre o que Deus tem para nós. E se nós estamos vivendo aquilo que Deus tem para nós. Seja bem-vindo, Jonas, homem de Deus, abençoado, grande amigo e irmão em Cristo Jesus, homem de Deus, da obra. Não sei se vocês sabem,
Mas existia uma deusa, ela chamava Eostre ou Eostra. Essa deusa, ela tinha em uma mão ovos e ela ficava olhando para coelhos. E tudo foi originado daí. Você já parou para pensar? E era uma festa para uma deusa pagã. Não é o Deus que a gente conhece, o Deus que realmente fez tudo que nós vivemos. Você já parou para observar isso? Você procura isso, você busca saber sobre a Páscoa, aí você vê que nós muitas vezes estamos diretamente ligados a algo de muitos anos antes de Jesus, muitos anos antes. Não se diz ao certo quantos anos que foi institucionalizado, que tinha essas crendices e tudo mais, mas diz que alguns séculos antes de Jesus. Então nós vemos que tem essa mulher que fazia a Páscoa comumente dita, era uma deusa. Essa deusa tinha uma mão ovos, que representava o mundo, e olhava para o coelho, que representava a fertilidade. Temos a Páscoa também, no tempo de Moisés. Seja bem-vindo, Márcio Soares, que Deus abençoe você e toda a sua família. Boa noite, boa noite, boa noite. Temos também a Páscoa do tempo de Moisés. Se você abrir lá em Êxodo 12, é isso mesmo? É isso mesmo. Êxodo 12, você vai ver falando sobre a Páscoa, que provavelmente você conhece. A Páscoa no tempo de Moisés, essa Páscoa, representava o povo escravo. O povo de Deus estava escravo no Egito. Para tal libertação, as pessoas pegavam um cordeiro, um bezerro de 1 ano, imaculado, sem mancha, sem nenhum defeito. Eles pegavam esse bezerro e matavam. Por que eles faziam isso? Muitas vezes nós vemos as coisas na Bíblia e não entendemos, e não perguntamos e nem tentamos entender. Você, como homem de Deus, como mulher de Deus, você precisa pensar um pouquinho. Você precisa meditar um pouco, refletir um pouco sobre as coisas da Bíblia. Você mesmo sozinho deve procurar entender. Não esperar somente das pessoas, dos pregadores, explicar como que funciona. Naquele tempo de Moisés, é o segundo livro, Gênesis, depois Êxodo, capítulo 12. Se você ler, espero que você leia. Aquelas pessoas pegaram o bezerro, o cordeiro, mataram o bezerro, o cordeiro de 1 ano, e passaram nos umbrais da porta, para que as pragas que fossem lá, no caso essa praga que ia matar os filhos, os primogênitos, não entrasse na casa do povo de Deus. Era um ritual. Por quê? Por que era feito dessa forma? Porque Deus, existe lei. Deus, ele construiu as leis. Tudo impera em torno de lei. O Fabrício Neri trabalha aí na SMT. Tem leis, ele tem que seguir leis. Ele não pode driblar as leis, fazer do jeito que ele quer. Ele tem que cumprir as leis. O nosso querido irmão Márcio aí, ele é árbitro de futebol. Quando ele vai apitar, ele tem que seguir todas as leis que ele aprendeu para apitar um bom jogo, para o funcionamento de um bom jogo. Da mesma forma, Deus também fez a terra e tudo que nela existe e colocou leis aqui. E naquele tempo existiam leis, olho por olho e dente por dente. Dessa forma, como era antigamente, estou futricando aqui. Dessa forma como era antigamente, como que as pessoas não iam perder o seu filho? Observe bem, os egípcios perderam os filhos porque não tinha o sangue de um cordeiro em suas casas. Esse sangue impediu de que um filho morresse, porque olho por olho, dente por dente. Dessa forma nós entendemos que é o preço que se paga para não ter a morte em sua casa. Isso é muito importante. Isso é uma revelação, um pouco difícil de entender, mas se você caminhar comigo,
você vai entender bem o significado da Páscoa e o que representa a Páscoa e o quão importante é a Páscoa na vida do ser humano. Desculpe, amados queridos. Então a primeira Páscoa foi essa. E diga-se de passagem, eu anotei aqui, olha aqui, ó. Moisés até Jesus foi 1.200 anos. Essa passagem de Moisés das pragas, que ia libertar o povo de Deus do Egito, foi 1.200 anos antes de Jesus. Jesus também fez a Páscoa, que foi a ceia com os discípulos. E depois, posteriormente, ele morreu e ressuscitou. Morrer, qualquer pessoa morre, né? Todas as pessoas morrem. Mas o fato de Jesus ter ressuscitado, o fato de Jesus ser Filho de Deus, ser perfeito, ser puro, não ter nenhum pecado, isso representa que ele morreu em nosso lugar, para que nós não viéssemos a morrer. Jesus se entregou como cordeiro. Eu quero que você anote aí. Se você perder qualquer coisa, você pode depois assistir no YouTube, Pastor Tiago Neri. Amanhã eu vou postar lá no YouTube e você pode pegar todas as referências e ler posteriormente lá, ok? Ou mandar esse vídeo para todos os seus amigos entenderem um pouquinho o que propõe, o que Deus quer para nós com a Páscoa, em relação à Páscoa. Então, nesse tempo do olho por olho, dente por dente, se alguém morresse no seu lugar, se você matasse alguém, por exemplo, alguém mata um irmão meu, eu poderia muito bem, sem ter problema nenhum, ir lá e matar um irmão daquela pessoa, sem nada, sem nenhuma culpa, sem a polícia me prender, ninguém podia fazer nada em relação a isso. Então Moisés, 1.200 anos, com mais 2020, né? 3.220 anos atrás, Moisés fez a primeira Páscoa. Alguns séculos antes de Jesus, teve a Páscoa. Não essa Páscoa que nós estamos falando. Essa Páscoa tinha que ser feita assim, ó. Um bezerro macho de 1 ano, você tinha que matar e às 6 horas passar o sangue dele na porta. Por quê? Porque Deus vinha falar com Adão na viração do dia. Observa bastante, Deus é grandioso demais, existe um propósito muito grande em relação à Páscoa. Deus quer falar conosco, nossos pecados nos distanciam de Deus. O seu pecado te distancia de Deus. Quando você está distante de Deus, como que você faz para reatar essa aliança com Deus? Se você está aqui e Deus está aqui, o que pode unir você com Deus novamente? O pecado faz a separação. Mas uma pessoa pura, santa, se sacrificou, morreu para pagar todos os seus pecados, e os meus pecados, os pecados de toda a humanidade. Ele morreu e depois ressuscitou para que todos nós tivéssemos vida e vida em abundância. Sim, Fabrício, nós todos somos pecadores. Gente, a maioria das pessoas, a maioria não, muitas pessoas, elas acham que não erram. É tão simples errar, uma mentira que você conta, você está pecando, você está mentindo, você está desagradando a Deus. Pecado não é só matar, prostituir, não, pecado é tudo que afasta, tudo que abomina, tudo que Deus não gosta, é pecado. Todas as coisas que Deus não gosta é pecado. Se Deus quer te usar em uma área e talvez você não esteja ainda, você não acha que você está pecando? Mas a maioria das pessoas pensa que pecado é só roubar, mexer com droga, adultério. Sim,
Isso é pecado, porque isso desagrada a Deus, sim. Mas nós temos que ter consciência. Nós temos que entender que nós estamos com Deus ou sem Deus. Quando nós pecamos, nós nos afastamos de Deus. Isso cria uma barreira entre Deus e nós. E Jesus é a ponte. João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai a não ser por mim. O sangue de Jesus derramado lá, há 2021 anos atrás, ele faz essa ponte. Observe, observe, observe. Eu vou falar... exatamente, atira a primeira pedra. Todo mundo erra. Eu vou falar alguns dados para vocês, depois nós continuamos. A pintura do ovo de Páscoa, esses ovos de Páscoa é tudo colorido, não é? A pintura originalmente era feito plantas, pintavam plantas. Você vai entender daqui a pouco por quê. Para a chegada da primavera. Era muito frio, era muita morte, é muito frio. Quando chegava a primavera, era a oportunidade de plantar novamente. E as pessoas plantavam para sobreviver. Então as pessoas nessa época tinham essa deusa, a deusa Eostra. Tinha a deusa Eostra. Vou colocar um exemplo. O pessoal lá de Guapó, por exemplo. Só um exemplo simbólico, gente. Lá em Guapó gelava demais. Quando acabava o gelo, chegava a primavera, o povo celebrava dessa forma. Eles pegavam ovos, pintavam nos ovos plantas e celebravam para a deusa Ostra, que ela tinha um ovo na sua mão que representava o universo, a criação, representava a vida novamente. Porque através da primavera existiria vida, continuaria a ter vida. Pode falar à vontade, pode interagir, vamos interagir mesmo. Então quando chegava a primavera, significava que o inverno passou, eles poderiam plantar novamente e aí sobreviver a mais um ano para frente. Então essa representação simbólica do ovo, ela veio daí, de uma festa pagã, a essa deusa, ao qual eles pintavam no seu ovo plantas que representavam a vida renascendo novamente. E essa deusa, ela olhava um coelho, porque o coelho representava fertilidade, e o ovo, a criação novamente do mundo. Tudo nasceria do ovo, tudo nasceria novamente. Uma planta, a vida novamente. Então esse ovo que você come hoje, ele veio daí. Quando nós comercializamos isso aí, vem daí. Aí você me pergunta, mas por que tem uma coisa a ver com outra? O ovo de Páscoa, o ovo da Páscoa, essa daí é uma representação que existiu alguns séculos antes de Jesus, certo? São 3 Páscoas que nós estamos falando. A Páscoa de Moisés, onde o sangue do cordeiro salvou a vida das pessoas, dos primogênitos. Estamos falando da mulher que segurava um ovo e olhava para um coelho, e eles pintavam o ovo com planta. E nós estamos falando também de Jesus, da Páscoa, ele é sentado na mesa com todos os seus discípulos, mostrando que ele ia se entregar. Leia a Bíblia, gente. Jesus estava na mesa e falando: hoje mesmo alguém vai me trair, é aquele que colocar o pão aqui. Pedro, você vai me entregar, você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. Eu vou ser entregue. Para todo aquele que em mim creia, não pereça, mas tenha a vida eterna. Não morra, perecer, não morra. Novamente a palavra morra. Jesus e Moisés tem tudo correlacionado, mas essa historinha de ovo não tem nada a ver, gente. Nada a ver, nada a ver. Não estou falando mal, nem estou falando bem. Eu só estou mostrando para vocês a realidade de onde veio e o significado de cada um por trás disso. Por que o coelho?
porque representava fertilidade. O nome inicial não chamava Páscoa, chamava Norus, ou Norus, que é da deusa Ostre, ou da deusa Ostra. No Brasil, tem somente 221 anos que nós celebramos. Ele veio originalmente de onde eu falei, né, a Páscoa, essa mistura toda, quando misturou a religião com esses costumes pagãos, que tinha a mulher segurando o ovo e o coelho, e interligaram uma coisa com a outra. Ele veio lá da China, da França. Depois, posteriormente, os Estados Unidos comercializou o estudo. Seja bem-vinda, Ana! E no Brasil tem somente 221 anos. O que significa a palavra Páscoa no Aurélio, no nosso dicionário? Olha só para você ver, que eu não estou inventando. No Aurélio tem escrito isso, no dicionário. Número 1, festa pagã. Número 2, a festa de Moisés. E número 3, a festa religiosa. Abre o Aurélio, vai lá ler, você vai ver que fala das três. Mas a primeira foi a de Moisés. A segunda foi esse rito mitológico da deusa com o coelho e o ovo. E a terceira é onde juntou Moisés com a religião. A religião com esse ovo, e juntou e fez essa Páscoa que nós celebramos hoje em dia. Era uma vez Joãozinho estava indo para o aniversário. Nessa mesma rua tinha 3 aniversários. Joãozinho chegou na rua, mas nunca tinha ido nessa festa, não sabia onde era, só sabia o nome da rua. E aí Joãozinho, muito preocupado, pensou: qual das 3 festas que eu entro? E da mesma forma eu te pergunto: existe alguns significados da Páscoa? Basta simplesmente você comemorar, ou você tem que entender, saber para qual rumo você deve ir para ter a bênção de Deus na sua vida? Com certeza a festa pagã, para essa deusa que não é Deus, que representava esse povo com ovo, não é, meus queridos. Isso é muito sério. Você pode fazer isso aí? Pode, sem problema nenhum. Faz o que quiser. Mas se você quer celebrar a Páscoa de verdade, a Páscoa de verdade é essa de Moisés, onde um cordeiro santo, por causa do olho por olho, dente por dente, matou um cordeiro, esfregou no mural da porta, e às 6 horas, que era a viração do dia, o horário que Deus vinha ter com os homens. Então, quando Deus vinha ter, Deus via o sangue, e a morte não entrava na casa da pessoa, porque a morte já estava lá e impedia a morte do cordeiro. O preço foi pago lá. Vocês estão entendendo? Alguma dúvida? Se tiver dúvida, pode perguntar, meus queridos e minhas queridas. Hoje vai ser um culto mais explicativo mesmo. Então Joãozinho tinha 3 aniversários para ir, mas só um era o aniversário certo. Nós celebramos a Páscoa hoje, mas se você não entender o significado da Páscoa, você pode simplesmente estar cultuando a essa deusa. Porque esses costumes, você pode pesquisar, originaram daí, dessa deusa. Procura lá na internet, Oestra, ou então Oestre, Eostre, E-O-S-T-R-E, ou E-O-S-T-R-A. Você vai ver que se você não tiver revelação, você está simplesmente cultuando a ela, e não ao significado verdadeiro da Páscoa, que é a morte do Cordeiro para que nós possamos ter vida. Então vamos continuando, mais um pouquinho à frente. 325 anos depois de Cristo,
325 anos depois de Cristo, depois de Jesus Cristo ter morrido por nós, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, aquele sem pecado nenhum, morreu em nosso lugar. 325 anos depois dele ter morrido, que foi ter essa junção da Páscoa, que pegaram essa festa pagã dessa mulher que tem um ovo e o coelho e misturaram tudo. Você viu que não é uma coisa que sempre foi celebrada, não é uma coisa que Jesus colocou para nós, não está na Bíblia isso. Você pode fazer o que você quiser, mas você precisa entender o real significado para que a bênção de Deus derrame na sua vida e essa aliança entre você e Deus seja feita. Porque se você não tiver revelação, não vai ter essa aliança. Não basta falar assim: oh, que coisa linda, a ceia de Jesus, que belo, que lindo, que maravilhoso. Não adianta, gente, não adianta. A Bíblia diz: muitos me chamam, mas eu nem respondo porque eu não os conheço. Não tem revelação de quem é Deus. Vamos continuando. 525 anos depois de Cristo veio o ovo de chocolate. Somente 525 anos depois de Cristo, mais ou menos 1500 anos atrás. Não, 525 anos agora, né? Isso. Então, olha só. Nessa época, você pegava o bezerro, matava o bezerro e a morte não entrava em suas casas. Quando Jesus veio, vamos ler alguns versículos aqui agora, só para finalizar. Já passaram 40 minutos, nós não podemos demorar. Olha só, Êxodo 12, 14 diz: comemoravam esse dia com a festa religiosa, para lembrar, comemoravam não, é um mandamento, a Páscoa é um mandamento, comemorem esse dia como festa religiosa, para lembrar que eu, o Senhor, fiz isso. Vocês e os seus descendentes devem comemorar a festa da Páscoa para sempre. É um mandamento de Deus comemorarmos a Páscoa. Lá no 14 diz: porém Moisés, não tenham medo, fiquem firmes e vocês verão que o Senhor vai salvá-los hoje. Depois temos lá em Levítico capítulo 5, versículo 5 e versículo 6. Portanto, quando alguém for culpado em qualquer uma destas coisas, deverá confessar o seu pecado. Olha só, gente, o que a Páscoa aponta para nós? Portanto, quando alguém for culpado de qualquer uma dessas coisas, deverá confessar os seus pecados. Nós somos culpados, nós erramos, nós pecamos. Então a Páscoa não é simplesmente comer o ovo de Páscoa. Nós precisamos ter revelação que é um momento de refletirmos e pedirmos perdão pelos nossos pecados. Esse é o significado da Páscoa. A aliança nossa com Deus e trazer a Deus, o Senhor, um animal como sacrifício para tirar a culpa do pecado que cometeu. O animal deve ser uma ovelha ou uma cabra e o sacerdote oferecerá o animal em sacrifício para conseguir o perdão do pecado que a pessoa cometeu. Então esse cordeiro que era morto era o preço para que você tivesse o perdão de todos os seus pecados. E neste momento, você tinha uma introspecção, você, a sua família, com Deus, um momento de buscar ao Senhor. Ainda mais nessa pandemia que nós vivemos, um momento de buscarmos a face de Deus, pedimos perdão de todos os nossos pecados, de todos os nossos erros. Isso que é a Páscoa. É o momento de refletirmos e refazermos nossa aliança com Deus. Vamos continuando lá. Mais na frente, em Hebreus,
Mas na frente em Hebreus diz... Espera aí só um pouquinho aí que a capa aqui da Bíblia caiu. Hebreus, capítulo 9, versículo 22, diz: de fato, de acordo com a lei, quase tudo é purificado com sangue, e não havendo derramamento de sangue, não há perdão dos pecados. Como que se perdoa os pecados? Através do derramamento do sangue do Cordeiro. Jesus é esse Cordeiro. Então nós devemos fazer o que nesta Páscoa? Uma autoanálise, chamar a família, chamar sua esposa, seus filhos e falar: nós temos uma aliança com Deus. Deus falou para nós lá em Êxodo, nós lemos agora capítulo 12, para sempre comemorarmos a Páscoa, que é o sacrifício do Cordeiro, para que essa aliança entre Deus e o homem fosse restabelecida. E nesse momento nós deveríamos fazer uma reflexão sobre todos os nossos pecados, sobre todos os nossos erros, porque o pecado afasta o homem de Deus. E quando nós fizermos essa reflexão, pedir perdão dos nossos pecados, perdão dos nossos erros, aquelas pessoas que ofenderam seu irmão, pedir perdão para o seu irmão: me perdoe porque eu te ofendi. Ajudar o próximo. Você vê alguém precisando de ajuda, ir lá e ajudar aquela pessoa. Qualquer coisa que desagrada ao Senhor é pecado, e a Páscoa propõe isso, um tempo de refazermos essa aliança para com Deus, de polirmos, de pedir perdão, de reconhecer os nossos erros, porque somos humanos, falhamos e precisamos reconhecer e consertar isso pedindo perdão. Não ter remorso, mas arrependimento. Ah não, eu tenho remorso daquela coisa, porque isso, aquilo. Não, arrepender é a pessoa que deixa. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que ofendia o seu irmão, que era colérico, não ofenda mais. Segure seu temperamento. Pare de ofender, pare de fofocar, pare de mentir, pare de apontar o dedo, pare de negar para o próximo aquilo que você precisa ajudar o próximo. É isso que propõe a Páscoa. Não comer ovinhos de chocolate. Isso aí foi algo que veio de onde nem deveria vir, mas veio. Mas devemos nos voltar ao verdadeiro significado da Páscoa, que é esse. Vamos ler mais um aqui. 1 Coríntios 5:7 diz: joguem fora o velho fermento do pecado. Quando no tempo de Moisés eles matavam o cordeiro, passavam na porta para que a morte não entrasse, e após isso eles comiam a carne dele com pão sem fermento, sem o pecado. Tira fora o fermento, tira fora, meus irmãos, o pecado da casa. Não entra pão fermentado dentro de sua casa. O fermento é o pecado. Não entra o pecado para dentro da sua casa. Tira fora. Joguem fora o velho fermento do pecado, para que fiquem completamente puros. Aí vocês serão como massa nova e fermento novo, como vocês de fato já são, porque a nossa festa da Páscoa está pronta. Agora que Cristo, o nosso Cordeiro da Páscoa, já foi oferecido em sacrifício. Cristo é a nossa Páscoa, o sacrifício para essa aliança. Então nós devemos ter reflexão neste momento. E para encerrar, Apocalipse capítulo 5, versículo 6. Então vi um cordeiro de pé. Apocalipse. João estava preso e tendo revelação do que aconteceria. Nós vemos no tempo de Moisés, vemos nessa noite aqui no tempo de Jesus o significado da Páscoa, o que é a Páscoa. E estamos vendo agora que João estava na ilha de Pátimo, teve a revelação da parte de Deus, e ele falou nessa revelação. Apocalipse 5,
capítulo 5, versículo 6. Então vi um cordeiro de pé no meio do trono. O cordeiro era Jesus, meus queridos. No meio do trono, rodeado pelos 4 seres vivos e pelos líderes. Parecia um cordeiro que havia sido oferecido em sacrifício. É Jesus, o cordeiro que pagou pelos nossos pecados. Havia oferecido em sacrifício. Ele tinha 7 chifres, 7 olhos. E aí aí mostra que João Batista viu que realmente Jesus vai estar sentado esperando para todo aquele que reconheceu Jesus como único e suficiente Salvador. A Páscoa sem esse sacrifício, sem você ir até Deus, sem você pedir, sem você se arrepender das suas coisas erradas, a Páscoa não tem valor nenhum. A Páscoa é o reconhecimento dos nossos erros, pedir perdão, arrependimento, abandonar as velhas práticas, para que essa aliança entre nós e Deus seja restabelecida. Esse é o significado da Páscoa. E se a pessoa celebra a Páscoa sem ter esse entendimento, não está celebrando a verdadeira Páscoa. Está celebrando esta festa pagã que nós vimos aqui, do ovo de Páscoa. É muito importante ter essa revelação. Joãozinho tinha 3 festas para ir na rua. Se ele entrar na festa errada, não vai ser bom para ele. Ele vai estar no meio de uma festa, mas não vai ser bom para ele. E o último capítulo que nós vamos ler, Apocalipse 7. Apocalipse capítulo 7, versículo 9 e 10, para encerrar. Diz: depois disso olhei e vi uma multidão tão grande que ninguém podia contar. Eram todas as nações, tribos, raças e línguas. Estavam de pé diante do trono do Cordeiro. Olha o Cordeiro aí novamente. Vestido de roupa branca. Tinham folhas de palmeiras na mão. Gritavam bem alto: do nosso Deus que está sentado no trono, o Cordeiro vem. Olha só, versículo 10. Gritavam bem alto: do nosso Deus que está sentado no trono, e do Cordeiro vem a nossa salvação. Meus queridos, se você hoje entendeu isso é a Páscoa, não essa ficção científica que muitas pessoas vivem. A Páscoa é simplesmente isso. A Bíblia Sagrada, está na Bíblia. Você pode ler, assista quantas vezes quiser para você entender tudo que foi dito aqui, que é muita coisa. Eu sei, não dá para entender tudo de uma vez. Você vai ter que ler. Eu já estou encerrando para fazer oração com a bênção para a sua semana. Entenda o quão grande e importante, desde o tempo de Moisés até Jesus, que morreu por nós, e até o tempo onde todas as pessoas estarão lá, aqueles que reconheceram Deus e o Salvador como o único e suficiente Salvador, Jesus Cristo de Nazaré, estarão lá, o passado, o tempo de Jesus e o futuro. A Páscoa é muito importante, mas para que isso se torne realidade em sua vida, é importante esse reconhecimento. E se você reconhece que você precisa dessa salvação, precisa do sangue de Jesus na sua vida para te limpar de todo pecado, eu quero fazer uma oração com você neste momento. Uma oração onde você vai entregar a sua vida nas mãos de Deus. Uma oração onde você vai pedir perdão dos seus pecados e mudar de vida. Mas eu não sei se eu vou conseguir, eu não quero fazer esse compromisso. Quem vai te dar forças é Deus. Deus só quer essa decisão do seu coração. Então, se você quer neste momento celebrar essa Páscoa conosco, feche os seus olhos, coloque sua mão no seu coração, aonde você estiver, toda a sua família, alguém que estiver assistindo esse vídeo depois no YouTube, coloque sua mão no seu coração neste momento e repita comigo, aonde você estiver. Repita assim com seus lábios. Diga assim: Senhor Jesus, Cordeiro de Deus, aquele que se entregou em meu lugar, morreu para que eu tivesse a vida.
eu aceito o seu sacrifício e te peço perdão de todos os meus pecados e escrevo meu nome no livro da vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré e Yeshua HaMashiach. Amém e amém. Amém. Amém, meus queridos. É a oração mais importante, é o momento mais importante. Isso é a Páscoa. Coloque suas mãos assim, que eu vou orar encerrando o culto de hoje. Senhor, meu Deus, eu venho colocar cada família em Tua presença, do Brasil, de todas as nações que estão celebrando a Páscoa hoje. Nós possamos ter revelação do que significa, para que através dessa revelação haja arrependimento em nosso coração, e o arrependimento em nosso coração nos faça ter novamente aliança com o Senhor, para que as bênçãos de Deus sejam estabelecidas em nosso lar, em nossa família e em todos os nossos amigos que estarem em contato conosco. Pois por Tua graça, Teu amor e a Tua misericórdia alcançará a vida destas pessoas, que eu e todos os meus irmãos vamos levar para ela durante a semana. Que o amor, a graça e a misericórdia de Deus acompanhe a sua vida, hoje, essa semana e todo sempre. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém e amém. Que Deus os abençoe, meus queridos. Compartilhe esse vídeo com todas as pessoas que você puder. Vamos levar o amor, o verdadeiro significado da Páscoa para todas as pessoas que nós nos importamos. E que Deus o abençoe. Quem planta amor, colhe amor. Boa noite. Que Deus os abençoe. Amém.